A Bola Não Para está no ar para você que acompanha através da Vivo TV em São Paulo, canal 631, Vivo TV canais 76, 554, nossa TV canal 53, tem a Oi TV também, canal 139, tem nas redes sociais. Siga lá o Instagram, @canal KTV, e tem o YouTube, com toda a programação do canal canal KTV Brasil. E está conectado nas redes sociais, vai lá, aproveita e se inscreva no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. A Bola Não Para toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte. Para você, uma edição extra, uma edição inédita sempre, toda quinta-feira, a partir das 8h30 da noite e com reprises na programação. Hoje vamos falar de preparação física, do trabalho do preparador físico, em diversos âmbitos, diversas modalidades do esporte e também sobre a evolução, né, da preparação física, né, cada vez mais com a tecnologia, né, com equipamentos importantes, com material esportivo também muito mais preparado, né, testado e feito para o atleta ter um bom rendimento físico, e também a evolução da ciência do esporte sendo utilizada a favor da preparação física, como, por exemplo, através da genética, você trabalhar melhor o aspecto, o rendimento de um atleta. E isso é muito importante, né? O estudo da ciência também acompanhando a evolução do esporte e da preparação física, do condicionamento físico de atletas profissionais e também daqueles que utilizam-se também da preparação física, dos exercícios para ter uma vida longa e melhor, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Nós estamos aqui com Adilson Doreto, que é preparador físico, que gentilmente está aqui no estúdio do A Bola Não Para. Adilson, prazer falar com você. Muito obrigado por estar aqui no A Bola Não Para. Tudo bem? Tudo bem, o prazer é todo meu. Legal. Adilson, quanto tempo como preparador físico? Já desde 1996, né? Já vai um bom tempo aí. 96. Formado em 88 pela Faculdade de Educação Física de Arapongas, no Paraná. Você é do Paraná? Sou paranaense, né? E depois, em 89, eu vim para São José dos Campos, né? E antes, no Paraná, me formei, eu fui militar, sargento do Exército. No Exército, eu descobri a educação física. Então vamos voltar mais... Já que o Adilson eu acho o Adilson mais velho que eu, não vou perguntar a idade, mas vamos voltar à fita, como a gente falava antes. Vamos voltar à fita para falar. Em relação sua com o esporte, quando criança, como que era a sua relação com o esporte? Você gostava, não gostava? Como que era? Desde pequeno, correndo atrás de uma bola, como acho que 99% dos brasileiros sonhando em ser jogador de futebol, né? Mas você teve esse sonho? Tive. Era bom jogador ou mais ou menos? Eu era o mediano, vamos dizer assim. Fazia bem tudo, nada extraordinário. Que posição você jogava? Eu jogava lateral direito e joguei um tempo de meio campo também. Lateral direito tem que ter um bom fôlego, hein? Sim, eu tenho essa... A genética me ajudou nessa parte aí. A gente vai falar da genética também. Mas, então, já desde criança, envolvido com o esporte, praticando esporte, sim. principalmente futebol. Porque, claro, é o carro-chefe aqui no Brasil, né? Não tem jeito. E aí, como que foi? Aí, o seu caminhar foi sempre praticando esporte, mas nada assim... efetivamente para se caminhar, se tornar um profissional da área, do esporte, ou não? Ou teve realmente esse sonho de ser jogador? Se aproximou de jogar em equipe? Até os 15, 16 anos eu tinha esse sonho. Jogava numa equipe lá numa cidade próxima a Maringá, onde nós morávamos, né, em Sarandi. Disputei campeonatos regionais, campeonatos estaduais, né? Depois, filho mais velho, compromissos com a família. Resolvi... Tive que trabalhar. Né? Depois chegou a oportunidade de servir o Exército, fui servir o Exército, tá? Você quis servir o Exército? Quis servir o Exército. O serviço militar aqui no Brasil é obrigatório, sim. Você tem que se apresentar, se alistar, e eu fui, por exemplo, dispensado por excesso de contingência. Não fiquei triste, não, com todo respeito. Mas eu fui dispensado. Mas no seu caso, você quis. Eu quis. Na época, por qual motivo? O norte do Paraná era uma região que sempre pegava muitos soldados, né? O motivo porque eu tive um tio que foi cabo do Exército, que a gente era muito apegado, 4 anos de diferença um do outro, e aos 16 anos ele, infelizmente, faleceu num acidente de moto. Caramba. E aquilo, sei lá, acho que de repente me tocou, e para mim foi um aprendizado muito grande. Eu devo muito hoje do que eu sou ao Exército Brasileiro, como formação de pessoa, formação de opinião. Conhecer o esporte lá dentro, eu conheci a corrida, conheci o voleibol, conheci o basquetebol, conheci tiro, conheci pentatlo. E então participei de tudo que eu podia participar na parte de provas, né? E gostava muito do esporte, vivia o esporte. Praticamente a minha manhã toda era praticando esporte. Depois
eu fiz um curso de sargento e voltei, quis fazer uma faculdade, fui fazer faculdade de educação física. Antes, meu sonho ia ser professor, engenheiro e jogador de futebol, esses três, né? E na educação física eu fui fazer a faculdade em Arapongas e me apaixonei pelo treinamento esportivo através do professor Antônio Carlos Gomes, um dos maiores preparadores físicos que eu conheço, é cientista, um professor gigante. Eu tive a sorte de ter aula com ele e ele me despertou essa vontade de estudar, de ler. Fui ler fisiologia, preparação e comecei a aplicar os conhecimentos no próprio Exército. Fui tendo sucesso. Pô, que legal. E ainda sobre essa parte do Exército, né? Hoje nós vemos os Jogos Militares, tem tantos mundiais como os Jogos Militares Brasileiros, com cada vez mais atletas de ponta participando e com o Exército, a Aeronáutica e a Marinha ajudando também. Os atletas acabam recebendo um plus a mais financeiramente para desenvolver-se no esporte. É importante esse lado também, né, Edilson? Sem dúvida, sem dúvida. Dá chance para muitos atletas bons, aqueles às vezes que estão no nível de mediano para bom, né? Alguns bons atletas, muitos esportes que às vezes não tem muita mídia, não tem muito como aparecer. E no Exército tem essa possibilidade, aproveita tudo. As Forças Armadas em si, né? A preparação física faz parte da atividade do militar. Então eles incentivam muito essa parte aí. Então, eu acho que foi um passo muito importante e colaborou também, inclusive, para o desenvolvimento do esporte brasileiro, tenho certeza disso. Porque tem alguns atletas, é verdade, por exemplo, às vezes não consegue índice para competições, ou até já conseguiu e aí depois já está um pouquinho mais veterano, então mais uma dificuldade. Ele tem, através ainda dos Jogos Militares, para realizar sonhos de viagens, competições internacionais, porque tem Jogos Militares no mundo inteiro. Exatamente. Né? Isso é importante para o atleta, né? E sem falar que a nossa primeira medalha olímpica foi o Guilherme Paraense no tiro de pistola. Que era um militar, né? Então já vem essa história de longa data, né? E eu acho que esse projeto que as Forças Armadas têm é interessantíssimo, dá oportunidade para bons atletas se manterem e conseguir índice olímpico, inclusive. Com certeza. E aí como que começou, Adilson? Como começou a ficar mais sério? Você fez a faculdade, mas aí você já sempre procurava algo na preparação física esportiva? Como que funciona? Eu me interessei muito pela parte de preparação física, estudei, fiz alguns cursos, né? Fiz a minha primeira pós-graduação logo que eu me formei, em Arapongas mesmo, em convênio com a Universidade Gama Filho. Me formei, me especializei na minha primeira pós-graduação em treinamento esportivo e performance da preparação física, com ótimos profissionais na época, né? E aí eu queria crescer, mas no Paraná eu não tinha muito essa oportunidade. Foi quando eu resolvi, através da minha irmã, que morava em São José dos Campos, vim visitá-la, me apaixonei pela cidade e resolvi dar baixa do Exército e começar uma vida nova, né? Fiz família em São José, filhos, já estava casado na época com a minha esposa, né? Que também é professora de educação física, se conhecemos na faculdade, né? Então, começou ali a minha carreira, meu trabalho, aí ADC, CTA, do Centro Tecnológico da Aeronáutica, acabou militar no meio aqui, né? Me ofereceu uma oportunidade de trabalho com voleibol, com escolinhas, e dali foi crescendo, crescendo. São José hoje é uma cidade que é uma potência no esporte, a nível esporte amador no Brasil, né? Lá nós montamos em 1994, se eu não me engano, o Fundo de Apoio ao Esporte Amador, com apoio da prefeitura e patrocinadores. Eu sou um dos fundadores desse fundo. E a partir daí o esporte foi crescendo, a gente foi crescendo. No voleibol, acabei me envolvendo com atletas de médio nível, depois fui subindo, fui campeão regional juvenil várias vezes, disputei paulista, tive a oportunidade de trabalhar com Talmo, com Pampa, lá em São José, com a equipe, com Paulão, medalhistas olímpicos, né? Aprendi muito. E aí foi seguindo a minha carreira, disputei paulista por São José, fui campeão em Jogos Abertos, né? E fui seguindo. Isso no vôlei? No vôlei, né? E aí, a preparação física de um atleta de vôlei, o que é a grande preocupação, Adilson? O que se busca na preparação? Porque, claro, a preparação física no geral é igual para todo mundo, mas assim, cada modalidade tem a sua característica. No caso do vôlei, o que você mais aplicava no sentido da preparação? Se trabalha muita potência, né? Porque o vôlei ele é muito dinâmico. 3, 4, 9 segundos no máximo uma jogada já está definida. Então é potência e velocidade muito. Então, da categoria de base, você prepara o atleta para suportar um treinamento
de altíssimo nível, de muita exigência, uma quantidade enorme de lesões, principalmente aí, vou dizer para você, membros inferiores e ombro ou que mais se lesiona, né? Então, a preparação física, ela é fundamental para dar a base, para aguentar os treinos, é muita pancada. Repetição, né? Repetição. Um ataque hoje de um jogador profissional chega a 100, 110 km por hora. Olha a potência que isso é. A força, né? A força. Então, hoje, para fazer uma defesa no voleibol, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, porque dificilmente você tem reação suficiente para poder uma defesa que sai um pouco do teu ângulo. Então, tem a sua característica, cada esporte tem a sua característica, né? Sim. E aqueles que são privilegiados, já puxando um pouquinho para o lado da genética, são aqueles que se destacam, que saltam muito, que têm um ótimo tempo de bola, né? Lógico, isso envolvido com a parte técnica, com a preparação, uma parte psicológica, a suplementação, a alimentação, é um pool, né? Não dá para se falar que uma coisa só. É um conjunto, não é algo individual. Algo individual. E aí do vôlei para onde, Adilson? Bom, do voleibol, depois eu prestei concurso para São Sebastião, passei no concurso, continuei morando em São José, descendo e subindo, lá trabalhando com equipe de competição também, em São José também, tá? Até que num momento eu tive assim, eu praticamente não parava em casa, né? 2 filhos chegando na adolescência, começando a ter problemas e querendo praticar esporte e o pai muito distante. Foi quando eu resolvi deixar minha profissão um pouquinho. Nessa época eu já estava em contato com o Zé Roberto, com o Bernardinho, estava crescendo na profissão quando eu optei pela minha família. Não arrependo nada disso, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Oportunizei meus filhos, né? Meu mais velho foi jogador de futebol, jogou na Austrália, jogou na Letônia. Hoje é professor de educação física, profissional, mora na Argentina, preparador físico do New Old Boys de futsal. Do New Old Boys? New Old Boys de futsal, categoria B lá do futsal. É um personal trainer lá. Meu filho do meio formou educação física também, é da área de esportes radicais, é atleta de escalada, de parkour, professor de ginástica olímpica. A família foi indo, né, nesse São ramo. dois homens? 2 homens, uma menina que é enfermeira e o caçulinha. Eu tenho 4, né? Tem 4. Tenho 17 anos, que ele se quer para a área de informática. Ou seja, 2 seguiram sua área. 2 seguiram a minha área. Aí uma enfermeira. E o menino ainda não se definiu, mas é provavelmente a área de tecnologia. Né? Todos praticaram esporte. São José dos Campos, a área de tecnologia, está no caminho certo ali, Está no caminho certo. Então, essa mudança, esse tempo que eu dei na minha condição, mas continuei estudando, continuei atuando, passei a atuar no atletismo, ajudei na preparação física de uma atleta medalhista olímpica, a Rosemar Coelho, né? Sim. Foi medalhista olímpica, ela lá de São Sebastião, então o pessoal do Centro Olímpico passava os treinos, eu ajudava ela na época, ganhei muito em conhecimento, em experiência. E aí depois, em 2011, início de 2011, eu tive um convite inusitado. Pelo trabalho que eu fiz no voleibol, meu nome era conhecido em São José. Sim. E aí o pessoal do basquete lembrou de mim, ou lembraram de mim, tem uma pessoa que sabe trabalhar com preparação física, vamos fazer um convite. Então a gente foi trabalhando aí, eu consegui pegar uma licença de 3 anos e a partir de junho de 2011 eu passei a integrar a equipe de São José Basquete. Nós estamos conversando com o Adilson Toretto, ele que é preparador físico. A gente está já nesse lado do basquete, a gente vai falar um pouquinho mais, porque ele trabalhou no basquete de São José, para ele falar um pouquinho sobre essa preparação física em relação à modalidade do basquete. E aí a gente vai falar também da genética, a preparação que ele tem feito hoje. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais A Bola Não Para para você. Você está acompanhando A Bola Não Para? Uma dica para você. Frevo Restaurante. É uma delícia. Tradição aqui em São Paulo. São mais de 60 anos aí. Com muita tradição e com um delicioso beirute. O melhor beirute de São Paulo, certeza. Restaurante Frevo. Tem lá suco, milkshake, tem sanduíche, tem, olha, delícia de sobremesa. Não esqueça de pedir um sorvete capricho. Lá no Frevo, são 3 endereços. Na Rua Oscar Freire, super tradicional, todo mundo já conhece, se você não conhece, vai lá conhecer. Na Augusta e também na Faria Lima, no Shopping Guatemi. Frevo Restaurante Frevo, vale a pena conhecer. A Bola Não Para está de volta para você que acompanha através do canal KTV, Vivo TV São Paulo 631, Vivo TV também canais 76, 554, Nossa TV canal 53, tem a Oi TV canal 139 e também, claro, pela internet, através do YouTube, canal KTV Brasil.
Siga lá o Canal K também no Instagram, @Canal KTV. Você está conectado nas redes sociais, se inscreva também no meu canal no YouTube. Canal do Fred Júnior, toda semana, a bola não para, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Estamos falando de preparação física com a Adilson Toretto, contando a sua caminhada. Ele citou lá em São José do basquete. E vamos falar sobre a preparação, né, Adilson? Em relação à preparação, você falou do vôlei, agora do basquete. Vôlei, muita potência, força, e o basquete. Qual que é a grande característica da preparação física, Adilson? É bem mais complicado, né? Mistura os dois. Você tem que ter uma boa resistência aeróbia, você tem que ter potência para saltar, você tem que ter força para defender, né? Então envolve, é um esporte bem mais difícil de trabalhar, envolve uma complicidade maior, né? É mais complicado para você estar o tempo todo trabalhando com o atleta e recuperando ele ao mesmo tempo, né? O desgaste é maior do basquete em relação ao vôlei? Sim, o desgaste é muito maior, inclusive o nível de lesões também. É. E aí o vôlei você disse, né, os superiores e também, né, os ombros e também a parte inferior, joelho, deve ser um impacto por causa dos saltos. Joelho, tornozelo, tanto é que a maioria dos jogadores usam aquela proteção do tornozelo, né? No basquete não, no basquete você precisa ter muita mobilidade, né? Sim. Então alguns que já têm alguma torção, faz aquela famosa botinha de esparadrapo, outros não, outros preferem, sente os armadores, né? Prefere ter mais agilidade. Então a preparação do basquete é um pouco mais complicado. Você tem que, pelo menos, ter a chance de fazer uma boa avaliação dos atletas, avaliação médica, avaliação física, né? E com isso você ter dados para você poder trabalhar. Claro. Então, antigamente, isso quando eu trabalhei com o Regis Marrelli, né, um ótimo técnico, sempre falava, ele corria 10 quilômetros na preparação do basquete. Hoje não se faz mais isso, né? Mas a parte aeróbia também é importante, tá? Sim. Então, a gente fez uma série de testes. Em 2011, quando eu cheguei, eu tive tempo para trabalhar. Na maioria das vezes, quando uma equipe chega lá em cima, a gente passou a chegar sempre entre os 4 finalistas, sobra 1, 2 semanas para você preparar o atleta para começar um paulista, por exemplo. Então é bem complicado, não é fácil não. Você tem que estar trabalhando a condição física dele praticamente durante o campeonato. São poucas equipes que têm tempo de ter um mês de preparação. Sim. Tá? E aí, Adilson, como que chega a genética? Nós trouxemos aqui o professor Chiaretto Costa, né? Que tem aí esse trabalho voltado ao estudo através da genética para a preparação física. Como que iniciou esse seu contato com esses estudos que hoje, agora é uma realidade, né? Antes ainda foi uma coisa de, né, engatinhando lá em 2012, mais ou menos, mas agora já é uma realidade da genética na preparação física. Isso. Então, ó, em 2011, quando eu comecei a temporada do basquete, nós tínhamos uma equipe que encaixou, né, muito bem. Em 2011, nós conseguimos do Paulista ser vice-campeão brasileiro, vice-campeão paulista, perdemos para o Pinheiros na final. E a NBB 2011-2012, nós somos finalistas, perdemos para o Brasília a final. Sim. Tá? Uma equipe muito boa. E aí, nesse período, início de 2012, o Regis Marrelli, né, falou, olha, o pessoal tem um preparador físico do Palmeiras lá que está desenvolvendo um projeto e está interessado, você quer conhecer e tal, voltado para genética de treinamento e tal. E até só cortando você, né, Adilson, só para lembrar, quando o Chiaretto entra no Palmeiras, o Palmeiras é um dos últimos colocados ali da NBB. E aí, a partir do momento que ele começa a trabalhar, o Palmeiras tem uma evolução na competição. Exatamente. Então, quando nós fomos jogar com o Palmeiras lá, o primeiro jogo, né, do Paulista com eles, foi um jogo muito complicado, né, mas a equipe conseguiu vencer. E aí entramos em contato, né? Lá ele passou para mim essa oportunidade, estamos com material aqui diferente, uma análise genética baseada na coleta de material genético através da bochecha, da saliva, né? E eu sabia, a parte de genética, até então, era você fazer uma situação invasiva, cortar um pedaço do músculo do atleta, mandar para o laboratório, quer dizer, praticamente impraticável na nossa estrutura. E eu me interessei muito, porque eu já tinha visto isso há muitos anos atrás, da minha primeira pós-graduação, em que o professor Estélio Dantas, o professor Antônio Carlos Gomes falava a respeito disso, dos estudos que eram feitos na Rússia, na União Soviética Antiga, né? Sim. Então, eu vislumbrei essa oportunidade. Falei, bom, fui um dos 12 preparadores físicos que recebeu essa oportunidade e resolvi trabalhar. Aí fizemos as coletas, até num jogo, foi feita a coleta num jogo pela equipe do Chiaretto, quando nós fomos jogar contra o Paulistano, né? E depois de uns 10 dias chegou o resultado para mim. Aí, baseado naqueles dados, eu comecei a trabalhar. Eu recebi um score, qual atleta era de resistência, qual era meio a meio, qual era atleta de potência, de força, né? Baseado em 4 marcadores genéticos, eu fui vendo esses marcadores genéticos, estudando mais eles, trouxe
a nutricionista para estar junto comigo, bom, vou ter que melhorar, mudar o treinamento desse pessoal aqui. Qual vai ser a substância que nós vamos ter que melhorar para ele? Para que ele, vamos dizer assim, tenha um rendimento melhor. Então, foi um trabalho aí praticamente a 4 mãos. O fisioterapeuta também entrou analisando esse trabalho. E a gente teve um sucesso tremendo, né, nesse primeiro trabalho com atletas extraordinários, que era o Fulvio, Jefferson, Murilo, né? E eu tenho, assim, uma grata satisfação. O Fulvio vivia se lesionando na panturrilha, principalmente, né? A panturrilha dele é gigante. E para quem não sabe, o Fulvio é um dos poucos atletas femininos que eu conheço que ele é 100% força. A capacidade dele de força é absurda. Mas sempre treinou resistência. Tá. Então ele treinava errado. Ele treinava errado, mas não sabia. Sim. Né? Se lesionava por causa disso. Não gostava de trabalho de academia. Né? Então, depois do resultado, eu falei, Fulvio, senta aqui, vamos conversar. Olha aqui. Olha os seus resultados. Cara, você é força pura, você tem que fazer o trabalho de sobrecarga na academia. Pô, mas, falei, te dou de 30 a 40 minutos só você vai gastar comigo lá. Depois você pode ir para a quadra arremessar. Ele falou, tá bom, treinador. Ele queria ficar na quadra... Arremessando, tá bom, treinador. Vou. E ele é extremamente disciplinado. Chegava na hora, fazia o seu treino, acabei, beleza, tchau. Você chegava na quadra, ele estava lá, já tinha corrido, arremessado. E a partir desse entendimento, muitos jogadores, nós tivemos um sucesso. O Fulvio praticamente zerou lesão. Né? Jefferson, que tinha uma lesão constante, já não era, ele era muito forte. Mas a parte aeróbia dele estava muito aquém de um jogador de basquete. Depois de chamar um fisiologista, vamos fazer umas análises, vamos fazer outros testes, né? O ergo espirométrico me deu a noção do limiar anaeróbio dele, que a gente chama de limiar 2. Estava fora para um jogador de basquete. Afastamos ele do Campeonato Paulista por 60 dias. E aí, para falar para o atleta que tem que ficar de fora? Não, foi difícil para convencer ele, mais difícil a diretoria. Um atleta que tinha um salário alto sim, na época, sim. né? Mas olha, se fizermos isso, a chance de ele estourar no IBB vai ser muito grande. E não deu outra, graças a Deus. O Jefferson até hoje é recordista de double-double no NBB, né? Em que você faz 10 pontos em duas características, né? Sim. Então, a hora que o Jefferson atingiu um limiar mínimo, ele começou a voltar a treinar com o grupo, começou a jogar 10 minutos, 15 minutos. Depois, o Jefferson, que jogava em média 15 minutos no Flamengo e com a gente, passou a jogar 35 minutos por jogo e 0 lesões. Quando o atleta vê que aquilo que você está falando na teoria, você precisa dar uma parada, ficar um tempo fora, porque você vai jogar mais. Quando ele vê na prática que o que você falou acontece e está acontecendo, qual que é a resposta dele? O que você percebe? O que você recebeu de retorno dele? No início, como era uma novidade, ficaram muitos resistentes, desconfiados. Né? Desconfiados. Né? Mas eu falei para eles, olha, é o seguinte, isso aqui não mente, isso aqui é uma avaliação genética que está falando quem você é o teu genótipo, diferente do fenótipo, que é o resultado do seu treinamento. Então, isso aqui que você herdou do seu pai e da sua mãe, isso aqui não vai mudar. Tá? Então, vamos aproveitar isso que você tem de potencial para melhorar o seu rendimento. Você não quer jogar mais? Todo atleta de basquete, todo atleta quer jogar mais, não quer? Então, confia em mim, você vai jogar mais. Tá? Se você não melhorar, eu rasgo meu diploma e tive que fazer essa promessa, essa aposta. E todos, graças a Deus, todos compreenderam a minha vontade, acreditaram do que eu estava falando, do que eu estava vendo, né? E acreditando nesse projeto. E deu certo, deu super certo. Nós fizemos aí, eu e o Chiaretto fizemos uma oitava de final do Paulista, que só definiu na última bola, no último jogo, né? E porque nós tínhamos um plantel em uma condição financeira melhor preparado. Mas foi realmente o último jogo e a última bola. Me lembro que foi o Caio Torres ainda, muito forte, que fez a última bola, né? Então, assim, ele não sabia da característica que meus atletas tinham, nem eu sabia do dele. Mas ele jogava muito bem com o que ele tinha e eu aproveitei o que eu tinha também. Não vou dizer que jogava muito bem, mas a gente tinha boas estrelas, né? Sim. Conseguimos fazer um bom trabalho. E aí, a partir daí, ficou mais fácil convencer os atletas para se fazer esse trabalho, Adilson, e até a própria diretoria perceber que houve realmente uma evolução, porque todo mundo fica nessa desconfiança. Eu acho que, até conversando com o Chiaretto, houve uma desconfiança no geral, até dos preparadores físicos, em aceitar desse trabalho da genética. A partir daí, as coisas foram mais fáceis, podemos dizer assim, de aceitação, de outros profissionais querendo saber o que estava acontecendo,
Porque é mais ou menos fica um pouco certo ar de desconfiança para depois ver uma evolução. Sem dúvida. A maioria dos outros preparadores físicos acha que você está querendo interferir no trabalho deles. Sim. Né? Então é complicado. Você entra aí numa questão de ética muito complicada, né? Então você dá oportunidade. Confesso a você que não foi tão fácil, não, tá? E não é tão fácil até hoje. Ainda tem essa tem. resistência. Porque, às vezes, não basta você ser o preparador físico, você tem que conhecer um pouquinho da fisiologia, tem que conhecer um pouquinho da metodologia do treinamento, dos princípios básicos. Um dos princípios básicos da preparação física e do treinamento esportivo é a individualidade biológica. Cada um é cada um. Então, se você conseguir, dentro de uma equipe, dosar o treino para cada um, em que você tire dele o 100%, ele vai usar o 100% dele, o melhor dele para aquela equipe. Mas quanto mais personalizado for o treino dele, melhor. E a genética me dá essa condição. Porque eu sei quem é aquela pessoa, qual é o resultado dela em fibra muscular que ela tem naquele corpo. E se eu sei trabalhar com a metodologia do treinamento, os treinos, se eu tenho uma equipe multidisciplinar que eu possa fazer um exame de sangue e ver as deficiências que ele tem de vitamina, proteína, sais minerais, se eu tenho um fisioterapeuta comigo que posso ver se a amplitude muscular dele está encurtada ou não, se eu posso melhorar a amplitude muscular, se eu posso melhorar a capacidade motora dele, né, o equilíbrio, tudo isso vai somar. E lógico, eu sabendo quem é o atleta, eu vou ver as deficiências que ele tem para exercer aquilo que ele quer e vou melhorar, tá? E aí isso também não vai me tornar vamos dizer assim, um mago, que tem uma parte muito importante na preparação física e do atleta, como o atleta em geral, ele tem que querer. Sim. Né? Então, às vezes, você quer ser um jogador de futebol, você quer ser um goleador, mas a tua característica física, para aquele trabalho que você está fazendo, às vezes não é tão importante. Tá? Então, você querer faz a diferença. E a genética hoje é uma ferramenta a mais, mas muito importante. E hoje o senhor já vê outros profissionais já fazendo esse uso nesse alto rendimento ou ainda falta exatamente isso? E o que vem sendo lançado pelo Chiaretto, que eu fiz o Dini, todo esse projeto, pode ser que mais Sim. profissionais utilizem? Alguns usam, mas eu acho que é bem acanhado pelo potencial que isso pode desenvolver ainda. Tá? Outros esportes, como natação, judô, todos foram utilizados. Aí tem várias histórias de sucesso, várias histórias. Tá? Não foi só o basquete foi o precursor. Sim. Então, até por causa do Chiaretto. Isso. Ainda nós temos um longo caminho pela frente ainda, mas com certeza vamos ter muitos bons resultados. Aí está indo para a parte final do programa. O que você tem feito atualmente, Adilson? Hoje eu sou profissional em São Sebastião, né? Sou concursado na prefeitura. Eu trabalho hoje com um projeto social para a terceira idade. Como que é esse projeto social? Eu uso. Eu trabalho com funcional, com alongamento, com caminhadas, com hidroginástica. Após a pandemia, essa população foi muito prejudicada, né? Então, eu usei todo esse conhecimento tecnológico que eu tenho para poder aprimorar e dar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, né? E também trabalho com corrida de rua, também aplico o trabalho no atletismo e corrida de rua em São Sebastião. E divido esse conhecimento com meus colegas, tem uma parte bacana nessa parte aí também. E voltei a trabalhar agora com a Fisiodin, né? O Chiaretto me convidou novamente, a gente está aí divulgando, né? O meu filho, que é preparador físico lá na Argentina, no New Old Boys, fazendo lá no New Old Boys? Já está começando a trocar ideia com a gente. Ele foi um dos meus cobaias, né? Quando jogou futebol na Austrália, ele foi para lá e zerou lesões. Era um menino de muita potência, muita rapidez, mas se lesionava muito. Então, fizemos um trabalho na pré-temporada no Brasil, 2 meses antes dele ir. Então, quer dizer, eu tenho alguns resultados familiares e esportivos muito bacanas. Eu aposto muito nesse projeto. Com certeza. Poxa, Adilson, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado por ter vindo até aqui ao estúdio aqui em São Paulo. Boa sorte, sucesso, bom trabalho e dê tudo certo. Eu agradeço pela oportunidade e é uma honra para mim estar aqui. É isso, a honra é minha com certeza. Conversamos com Adilson Toretto, preparador físico, contando a sua história e também o uso da genética na preparação física. Muito importante, tecnologia, os avanços, a ciência do esporte a favor da preparação física, de resultados, de conhecimento, que é muito importante para todos os esportes. O Bola Não Para, volta na semana que vem, sempre com um convidado inédito falando de esporte para você. Até lá!